E aí, pessoal, vão entrando aí para nossa conversa sobre aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Nossa conversa rápida aqui, 30 minutos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô fazendo um intercalamento toda semana entre as aulas que eu dou lá no YouTube, né, no Papo Prévio, atual Papo Prévio, antigo encontro, com essas lives que a gente faz aqui semanalmente. Então, uma semana a gente tem a aula gratuita no YouTube, que aí é uma aula mesmo, e na semana seguinte a gente tem aqui essa conversa através dessa live. Então, semana que vem estaremos lá no YouTube, inclusive na aula da semana que vem, do dia 6, nós vamos ter o lançamento do Prática Prévia. Já faz 1 ano que a Masterjus não lança o Prática Prévia na modalidade vitalícia e já vou me antecipar para dizer que vai ser vitalício sim essa promoção do dia 6 de novembro, mas apenas no dia 6 e que vai ter uma série de bônus aí para vocês. Mas hoje, e aí fica o convite então para vocês participarem dessa nossa aula lá pelo YouTube no dia 6, onde a gente vai ter o lançamento do Prática Prévia e Vitalício. Mas hoje o assunto é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Estou ansiosa pelas dúvidas de vocês relacionadas a esse tema. Professor Rodrigo Sodero, meu amigo, obrigada aí pelo carinho, né, elogiando o livro de aposentadoria do PCD que eu tenho pela editora Lujur, né? O Rodrigo, que eu não quero dar spoiler da idade dele não, mas eu fui monitora dele, né? Então façam aí as contas. E aí, galera, vamos para as dúvidas sobre a aposentadoria do PCD. Eu recebi aqui algumas mensagens já de colegas, né? Quando viram que a gente ia falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí eu tive aqui algumas perguntas, vou começar com essas perguntas, mas fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês aqui no nosso chat, tá? Uma primeira pergunta que eu recebi é quando a gente tem a situação de uma pessoa que é uma pessoa com deficiência e ao mesmo tempo, de forma concomitante, essa pessoa exerceu uma atividade especial. Então, observe uma coisa. Quando eu tenho uma situação onde a pessoa exerceu tempo especial e ela é PCD em tempos não concomitantes, é muito simples a gente trabalhar com esse caso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse período especial e nós vamos converter para tempo qualificado da pessoa com deficiência, tá? Então, a gente vai pegar esse tempo, vai fazer essa conversão para tempo qualificado. Mas e quando é concomitante? Quando é concomitante, o que a gente vai fazer? Essa pessoa está buscando um tempo PCD, mas ela tem um período concomitante em que ela exerceu atividade especial. Aqui não tem conversão? Ou será que tem conversão? Ou será que depende, né? E aí a gente precisa se valer do artigo 70F do Decreto 3.048 de 99. E esse entendimento que eu vou passar aqui para vocês, ele é o entendimento do próprio INSS, tá? É assim que administrativamente o benefício é calculado. O que o INSS faz quando ele tem essa situação de concomitância entre tempo especial e tempo PCD? Ele olha o seguinte: é melhor para aquela pessoa que eu considere esse tempo como PCD ou que eu considere esse tempo como especial. Exemplo, temos uma segurada mulher, tá? E essa segurada mulher, ela tem uma deficiência grave. Na deficiência grave, ela se aposenta com 20 anos de tempo de contribuição. De forma concomitante, essa mulher PCD grave, ela exerceu o tempo especial exposta a agente ruído. Agente ruído, nocividade mínima. A nocividade mínima enseja o direito à aposentadoria, seja homem ou seja mulher, com 25 anos. Então, veja, eu tenho uma concomitância, tempo especial e tempo PCD. De um lado, eu tenho tempo PCD, que garante para essa mulher uma aposentadoria com 20 anos de tempo. Por outro lado, eu tenho um tempo especial, que garante para ela uma aposentadoria com 25 anos. Tem mais valor para essa pessoa eu considerar esse tempo como especial ou como PCD?
Claro que como PCD, porque como PCD eu vou estar aposentando ela com um tempo menor. Então, quando a concomitância, nesse exemplo que eu dei para vocês, o INSS ignora que ela exerceu tempo especial, não há aqui que se falar em conversão e vai considerar o período como tempo PCD, ok? Vamos trocar o exemplo. Segurado homem, tá? Segurado homem, também exposto a agente ruído, nocividade mínima, aposentadoria aos 25 anos de tempo, ok? Perfeito. E esse segurado homem, ele é, de forma concomitante, uma pessoa com deficiência, tá? E ele tem, ele é um PCD de grau leve, que vai se aposentar com 33 anos de tempo de contribuição. Então, veja, de um lado, eu tenho tempo especial que garante ele a uma aposentadoria com 25, por outro lado, eu tenho esse tempo dele como PCD leve. Como PCD leve, ele se aposentaria com 33. Qual tempo que vale mais aqui? Vale mais para aquela pessoa que esse tempo seja contado como PCD leve. Perdão, como PCD leve não, que seja contado como especial. Fui tentar ler aqui a pergunta da Gilda. Como tempo especial. Por quê? Porque o tempo especial vale mais. Então, nesse caso, por mais que o período seja concomitante, ele vai ignorar esse tempo como especial, como PCD, e vai considerar esse tempo especial. Priscila, mas ele está buscando uma aposentadoria PCD, eu vou ignorar que ele é PCD? Sim, vai ignorar. Você vai ignorar que ele é PCD, você vai considerar esse tempo concomitante como tempo especial e você vai fazer a conversão desse tempo especial em tempo qualificado da pessoa com deficiência, porque isso vai gerar um tempo maior. Esse tempo que seria de, eventualmente, de 10 anos concomitante, nessa conversão vai dar 12, 13 anos, a depender lá do multiplicador. Então, veja, parece estranho em um primeiro momento, né? A gente pensar que vai ignorar o PCD, vai considerar especial e vai converter. Parece uma situação de dupla conversão, de dupla redução, o que o próprio artigo 70 veda, né? Mas não é. Porque, na verdade, isso é o direito daquela pessoa que também está protegido nos parágrafos do artigo 70F, de que ela tenha a melhor contagem possível quando existir uma situação de concomitância de tempo especial. E esse é um entendimento adotado pelo próprio INSS. Se vocês pegarem um cálculo do INSS que tenha concomitância nessa situação, vocês vão observar que o INSS vai desconsiderar o tempo dele PCD, vai considerar especial e vai converter esse tempo, né? Aumentando o tempo de contribuição PCD daquela pessoa. Sabe qual é o problema? No judicial, muitas varas não fazem isso. Eles entendem que, não, mas já é PCD, eu vou estar contando PCD e vou ignorar o especial. Não, o artigo 70F é claro. Ele fala que a gente tem que levar em conta a melhor possibilidade de contagem para aquele cliente. E se essa pessoa não fosse PCD naquele intervalo, ele teria uma majoração do tempo. Se ele é PCD, ele vai ser desprestigiado e não vai ter essa majoração? Não tem nem sentido isso quando a gente olha, faz essa análise à luz do próprio estatuto da pessoa com deficiência. Percebe? E veja, o INSS faz certo e o judicial em muitas varas faz esse cálculo errado. Eu lembro que quando eu estava estudando PCD, ali logo no início, né, vários anos atrás, eu mandei uma mensagem para o professor Cláudio Vistui. Falei assim, Cláudio, achei aqui, né, vamos fazer um artigo à revisão do PCD, né, o Cláudio que também é um estudioso dessa matéria. E aí, né, falei isso para ele, falei, nessas situações tem que ter conversão, porque o 70F fala que a gente tem que priorizar o melhor direito, né. E na época eu sempre estudo, por mais que eu não esteja atuando no processo, isso é uma coisa minha, eu gosto de quando eu pego uma jurisprudência, eu abro o processo, baixo os autos para estudar, né. O que aconteceu naquele processo. Eventualmente, vocês podem me ver lá que eu baixei o processo de vocês, porque se eu acho uma jurisprudência, eu vou olhar o processo para poder entender ali tudo o que aconteceu. E nesse processo tinha acontecido isso, não tinha tido essa conversão. E aí o Cláudio virou para mim e falou assim, Priscila, imagina, você tá aqui gastando meu tempo, eu que nem disse que você tá falando um negócio, né? Trazendo a novidade do mundo, isso já é o que o INSS faz, né? E me mostrou lá
que aquela era a forma realmente que o próprio INSS já fazia aquilo, né? E aí depois eu acabei pegando alguns processos nessa situação e é exatamente assim que o INSS faz. Então a gente precisa tomar um cuidado com esses processos no âmbito judicial para que o cálculo desse tempo seja feito da forma correta. No judiciário, a gente tem muitos erros na aposentadoria do PCD, que, por mais que pareça estranho para a gente, são erros que não acontecem no administrativo, né? Apesar da gente ter toda aquela dificuldade com o administrativo, mas existem alguns erros como esse que o administrativo não faz no PCD e que o judicial faz, né? Por desconhecer a dinâmica desse benefício. Então é importante a gente ter uma atenção grande aqui com relação a isso, a esse ponto, tá? Eu vi aqui algumas perguntas sobre visão monocular e recebi aqui na caixinha de perguntas também algumas perguntas sobre visão monocular. Então, vamos falar sobre isso, né? Aproveitar os 18 minutos aí que a gente ainda tem. Veja o seguinte, chega uma pessoa no seu escritório que tem visão monocular. Você pode, pelo simples fato dela ter essa CID que indica ela ser uma pessoa com visão monocular, você pode dizer que essa pessoa ela é uma pessoa com deficiência? E assim, gente, vamos dividir a nossa análise em duas partes. Uma análise técnica e os artifícios que você tem enquanto advogado para defender essa situação. Estou fazendo agora uma pergunta técnica. Tecnicamente, a gente pode afirmar que uma pessoa com visão monocular, ela é uma pessoa com deficiência para fins de aposentadoria? Tecnicamente, a gente não pode fazer isso. Não podemos fazer isso. E alguns de vocês certamente devem estar pensando o seguinte, Priscila, mas e a Lei 14.126? Porque a Lei 14.126, ela fala que a pessoa com visão monocular, é uma pessoa com deficiência para todos os fins. No mesmo dia que saiu a 14.126, saiu o decreto regulamentador da 14.126. O que o decreto fala? Olha, a lei fala que é PCD, mas não é bem assim, né? Precisa passar na perícia biopsicossocial e comprovar a condição de PCD ali. Então, nem a própria lei diz isso, porque o próprio regulamento que trata dela, que sai no mesmo dia, regulamentando essa lei, fala que precisa da perícia biopsicossocial. Mas mesmo, gente, que eventualmente não tivesse essa lei, ela padeceria de inconstitucionalidade. Por que ela padeceria de inconstitucionalidade? Pelo seguinte, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem força de norma constitucional, né, em território nacional. Então, ele tem força de norma constitucional. E o que ele fala? Que a análise da deficiência não pode ser baseada na CID, ela tem que ser baseada na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, tá? E o que a CIF fala? De forma bem clara, bem objetiva, né, sem aqui termos técnicos para vocês. Ela fala o seguinte, para uma pessoa ser considerada PCD, ela precisa ter um impedimento de longo prazo, tá? Quem tem um impedimento de longo prazo? Qualquer pessoa que tem uma CID tem um impedimento, que pode ser de longo prazo se ele perdura pelo período mínimo de 2 anos, tá? No entendimento da TNU, esses 2 anos são contados não só para trás, mas de trás para frente também. Mas qualquer pessoa que tem uma CID tem um impedimento. Vocês não vão ouvir ninguém dizendo isso para vocês, que qualquer pessoa que tem uma CID tem um impedimento. Por quê? Porque as pessoas têm medo de falar isso. De que vocês confundam e pensem que a aposentadoria do PCD é baseada na CID. E não é. Mas passa-se por isso. Qualquer pessoa que tem qualquer CID tem um impedimento. Isso é um requisito médico, né? Esse impedimento pode ser de longo prazo, se ele perdurar pelo período mínimo de 2 anos. Porém, eu não posso dizer que qualquer pessoa que tem impedimento é PCD. Porque para eu dizer que essa pessoa ela é PCD, aí sim a gente volta para o contexto técnico, eu preciso que essa pessoa que tem esse impedimento de longo prazo, ela tenha barreiras que venham a obstruir a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade. E aí entra o conceito da CIF, né? Aí entra a CIF. Quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta? Então, eu preciso identificar, sim, se essa pessoa tem um impedimento. Como é que eu sei se essa pessoa tem um impedimento? Muito simples, com atestado médico e exame médico.
O atestado, o exame não prova para mim que ela é PCD. Por mais que o atestado diga que ela é PCD. Não. Isso me prova a existência de um impedimento. Para eu saber se esse impedimento gera deficiência, eu preciso entender se essa pessoa tem barreira que vem obstruir a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Então eu vou olhar para duas coisas: a existência de impedimento e a existência de barreira. E essa barreira, não existe outra forma de eu verificar que não a aplicação de uma perícia biopsicossocial. E aí a gente chega no instrumental da portaria conjunta, da portaria interministerial número 1, que traz pra gente como essa perícia vai ser realizada, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito judicial. Diferente do BPC, em que aquela perícia, que é péssima, tecnicamente com vários erros, tá? Aquele instrumental 2 lá, aquele caos que é o instrumental 2, aquela perícia, ela é aplicada em âmbito administrativo, mas não é aplicada no judicial. Por que a portaria conjunta número 2 não se aplica no judicial? Porque ela não tem validação científica. Diferente da portaria interministerial número 1, que é de observância obrigatória, tanto no administrativo quanto no judicial. E o juiz, ele é obrigado a seguir a portaria interministerial número 1. Isso não é opção dele, como a gente vê em algumas regiões, que ele quer marcar apenas perícia médica sem marcar perícia social. Isso afronta o estatuto da pessoa com deficiência. Não se diz que uma pessoa é PCD olhando para uma CID, e o médico só tem capacidade técnica para falar sobre CID. Quando a gente vai para uma perícia na aposentadoria do BPC, aposentadoria é mole, quando a gente vai para uma análise social, uma perícia social no BPC, o judiciário ele distorce a função da perícia social. O perito social no BPC deficiente, ele não tem que olhar renda. E é isso, para isso que a perícia social no BPC serve. Por quê? Porque ninguém estuda o estatuto da pessoa com deficiência. A perícia social no BPC, ela deveria servir à mesma finalidade da aposentadoria do PCD, olhar a barreira. Ela poderia também analisar a questão social, já que a gente tem um requisito econômico, mas não apenas isso. Ele obrigatoriamente tem que estar ali para verificar a existência de barreira, o que não acontece no BPC. Mas o nosso assunto não é BPC, é a aposentadoria do PCD. Por que eu comentei isso para vocês? Vocês nunca se perguntaram, para quem só atua com BPC, vocês nunca se perguntaram por que você tem uma perícia social na aposentadoria do PCD, se a aposentadoria do PCD não depende de renda? É porque a função da perícia social não é olhar renda quando a gente está falando de deficiência. A função da perícia social é identificar a existência de barreira. Essa é a função da perícia social. Essa é a função da perícia social, no que tange uma perícia biopsicossocial para verificação de deficiência. E na aposentadoria da pessoa com deficiência, que segue a portaria interministerial número 1, que tem validação científica, né? Então a gente pode dizer, é lógico que a gente discute, né, hoje no Congresso o IFEBRA modificado com algumas modificações, né, que a própria evolução da sociedade precisa gerar, né, essa evolução de fato na avaliação. Mas essa portaria ela é aplicada tanto no administrativo quanto no judicial. E o que a portaria fala pra gente? Precisa ter impedimento mais barreira. Qual é a função do médico nessa modalidade de perícia? O assistente social não pode intervir nisso. Fazer a indicação do marco do impedimento de longo prazo. E aí o médico vai fazer a avaliação da documentação médica e vai dizer que tem impedimento de longo prazo. Se esse impedimento ficar comprovado, aí sim a gente vai partir para análise da barreira, tá? Eu estou falando do BPC direto, né? Mas no BPC, vocês já devem ter passado por essa situação. Que no laudo, o laudo no modelo antigo, ele trazia assim: existência de impedimento de longo prazo? Sim. Aí depois você via lá, é pessoa com deficiência? Não. Por quê? Aí todo mundo ficava louco, mas olha, tem impedimento de longo prazo, então é PCD. Não, impedimento é uma parte da avaliação, né? Agora a gente precisa ver a barreira, e não tem barreira, se não tem barreira não é PCD. E a avaliação da pessoa com deficiência faz exatamente isso. Ao médico cumpre fazer a verificação do impedimento. Ninguém pode fazer isso além dele,
porque isso é uma avaliação médica. Então, ele vai ver os exames daquela pessoa, ele vai ver ali os atestados médicos e vai marcar o impedimento. E se você tiver uma prova, por exemplo, uma audiometria, que aquela pessoa ela tem redução auditiva, eu te asseguro que ele não vai dizer que não tem impedimento. Ele pode dizer que a pessoa não é PCD, mas que não tem impedimento ele não pode dizer, porque o exame está lá. Ele não tem como contradizer o exame. Marcou o impedimento, ele falou, olha, tem um impedimento que começou em 2015. Ok? O impedimento existe. Aí a gente parte para a segunda fase da avaliação, que é identificar a barreira. E aí a gente entra naquela quisitação que a gente tem na portaria interministerial número 1, né? Lá a gente tem 41 perguntas e essas perguntas são respondidas por uma pontuação. E essas 41 perguntas são respondidas tanto pelo médico quanto pelo assistente social. Terminaram de dar a pontuação, a gente soma a pontuação desse médico com a pontuação do assistente social. Fizemos esse somatório, aí a gente tem uma tabelinha onde a gente vai identificar se a pontuação que aquela pessoa aferiu naquela variação indica que ela é PCD grave, PCD moderado, PCD leve, ou se ela não atingiu a pontuação suficiente para ser considerado PCD, né? Então, assim, ela é uma avaliação que passa por essas duas vertentes. A gente tem que fazer, sim, a indicação do impedimento, mas não é o impedimento que vai dizer que essa pessoa é PCD. O que vai dizer que essa pessoa é PCD é o somatório da existência do impedimento, mais as barreiras que venham obstruir a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Uma colega perguntou aqui assim, no caso de deficiente auditivo unilateral, utiliza aparelho, é considerado PCD? Não sei, ele tem barreira? Vou lhe dar um exemplo, Adriana, eu tenho redução auditiva. Como é que eu provo a minha redução auditiva? Com as minhas audiometrias. Eu tenho uma redução auditiva segundo os exames de audiometria, que inclusive já faz bastante tempo que eu não refaço, né? E quem tem redução auditiva, fonte originária de surdez súbita, como foi o meu caso, a gente precisa fazer de tempos em tempos a audiometria para fazer a medição, para ver se não está tendo evolução. Enfim, eu tenho redução auditiva. Eu tenho redução auditiva de 40% em um ouvido e 20% em outro ouvido. Aí eu te pergunto, 40% inclusive já é indicação para uso de aparelho, tá? Não uso, né? Se algum de vocês, assim, que não tivessem já ouvido eu falar sobre isso, que me conheceram, assim, presencialmente, vocês diriam que eu tenho redução auditiva? Digo para vocês que a maioria não diria. Porque eu tenho um impedimento. Esse impedimento eu provo por um exame. Tenho as minhas audiometrias, né? Lá desde 2008, 2009, fazendo um acompanhamento. Então, a audiometria prova o meu impedimento. Eu sou PCD? De jeito nenhum eu sou uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque a minha redução auditiva, para mim, não gera barreira. Para a Priscila. Eventualmente, se eu estiver na rua e alguém me chamar, eu não vou ouvir, né? Aí você vai ficar falando, Priscila é metida, eu tô chamando aqui, a Priscila não tá nem prestando atenção que eu tô chamando ela, tá fingindo que não tá me ouvindo. E não, às vezes eu não tô ouvindo mesmo, né? Eventualmente, num curso presencial, quando a pessoa tá falando, eu preciso estar olhando pra ela. Se eu não estiver olhando, eu vou ter dificuldade para poder escutar o que ela tá falando. Mas a maioria nem percebe. A maioria nem percebe, né? Porque para a Priscila, isso não gera barreira, essa redução não gera barreira. Compreende? Eu tenho uma colega, né, uma conhecida, na verdade, aí em São Paulo, previdenciarista também, que ela tem redução bilateral de 20%. E ela, é muito difícil até de conversar com ela. Por quê? Porque ela já tem uma idade mais avançada, né? E aquela redução que, por mais que o exame indique que é menor do que a minha, para ela gera uma dificuldade muito maior. E isso, gente, não tem jeito, é indivíduo para indivíduo. Vocês certamente já atenderam pessoas contaminadas pelo vírus HIV e uma pessoa está completamente capaz para o exercício da atividade laborativa e outra não está. E uma terceira pessoa não está pela questão ali, pelas questões psicológicas, os problemas psicológicos que ela passou a ter pelo fato de ser uma pessoa portadora do HIV. Então, veja,
Eu tenho certeza que quem é previdenciarista já pegou cliente das 3 formas. Uma pessoa com HIV sem estar incapaz, né? Eu estou usando aqui o exemplo da incapacidade, que não tem nada a ver com a deficiência, só para a gente contextualizar. Uma pessoa que tem HIV e não está incapaz, se duvidar tem mais energia para trabalhar até do que eu, né? Uma outra pessoa que tem HIV, que desenvolveu a AIDS, a pessoa realmente está incapacitada. E você vai pegar uma terceira pessoa que ela vai estar incapacitada também, mas não pela doença, mas pelas questões psicológicas dela não aceitar ser portadora daquele vírus, né? E desenvolveu ali uma série de transtornos psiquiátricos. Você vai pegar as 3 coisas. A gente está falando da mesma CID. A CID é igual. Mas vocês conseguem perceber que são situações completamente diferentes? A mesma coisa aqui quando a gente traz para uma situação de deficiência, né? Usei esse exemplo da incapacidade porque é um benefício que a gente lida mais no dia a dia, então fica mais fácil da gente entender. Diabetes. Vocês certamente pegaram uma pessoa que tem diabetes e que está incapacitada e pegaram outra que não está incapacitada, né? Pela progressão da doença no organismo daquela pessoa. E a deficiência é a mesma coisa. Existem pessoas que têm a mesma CID, mas que as barreiras que aquela pessoa enfrenta são diferentes. Uma vai ser PCD e a outra não vai ser PCD. Uma vai ser enquadrada como PCD grave, outra vai ser enquadrada como PCD moderado, né? E nessa avaliação biopsicossocial, inclusive as questões sociais, elas vão entrar ali nessa análise de barreira. Vamos pensar aqui em uma pessoa que é cadeirante e mora numa comunidade do Rio de Janeiro, né? Já que a gente teve aí esses eventos acontecendo essa semana aqui no Rio. É uma pessoa cadeirante que mora em uma comunidade do Rio de Janeiro. Vocês acompanharam, né, o que aconteceu no Rio. Vocês certamente viram algumas fotos do local, lá do complexo, né? Vocês viram como é que são as vielas? Vocês repararam isso? Para quem nunca entrou numa comunidade, né? Eu nasci e cresci na favela do São Carlos com muito orgulho, né? Mas muitas pessoas não conhecem uma comunidade. Mas vamos então tomar como parâmetro essas imagens que vocês viram. O que vocês viram nessas imagens? Vielas extremamente estreitas, esburacadas, né? Escadas. Aí você pensa num cadeirante para se locomover ali. Pensou nesse cadeirante? Veja a quantidade de barreira que esse cara enfrenta para sair de casa, né? Veja a quantidade de barreira que esse cara enfrenta para sair de casa. Lembrem das imagens aí que vocês viram das vielas, que vocês certamente viram das vielas essa semana aí, né? Enfim, nas redes sociais. Pensem em uma outra pessoa com deficiência cadeirante. Uma pessoa que tem ali um bom poder aquisitivo. Agora a gente tá falando, né? Tá todo mundo comentando os 2 assuntos do momento. A Virgínia e o Vini Júnior e, né, a guerra no Rio de Janeiro, né? O narco-estado que a gente vive no Rio de Janeiro. Então veja, aí vamos pegar lá e vamos imaginar que o Vini Júnior fosse cadeirante. Aí vamos comparar o Vini Júnior, milionário, né? Cadeirante, pessoa que se locomove exclusivamente através de cadeira de rodas, e uma pessoa que mora lá no Complexo do Alemão, também cadeirante, que se locomove exclusivamente através de cadeira de rodas. Me digam, as barreiras que essas 2 pessoas enfrentam é a mesma? Vamos imaginar que a CID é a mesma. Os 2 passaram a ser pessoas que se locomovem exclusivamente através de cadeira de rodas no mesmo dia. Os exames médicos são exatamente iguais. Eu pergunto para vocês. O Vini Júnior, né? Versão pessoa com deficiência. Ele vai enfrentar as mesmas barreiras que uma pessoa, vamos imaginar que eu fosse cadeirante e morasse lá no Complexo do Alemão. Que eu, Priscila cadeirante, versão Complexo do Alemão, enfrento. As barreiras são as mesmas? Vocês acham, gente, que as dificuldades são as mesmas para um e para outro? Claro que não, né? Cada caso é um caso, né, Gilmar?
Cada caso é um caso. Os dois, quando a gente olha assim com um olhar mais leigo, os dois são pessoas com deficiência. Mas os dois enfrentam as mesmas barreiras, né? Se a gente fizer análise biopsicossocial, os dois, na pontuação, possivelmente os dois vão enquadrar como PCD. Mas eu pergunto para vocês, a barreira é a mesma? Muito possivelmente, né? Priscila, versão complexo do alemão, vai pegar ali, vai ficar enquadrada como uma pessoa com deficiência grave. Vini Júnior, versão pessoa com deficiência, vai ser enquadrado muito possivelmente com uma deficiência moderada, quase chegando numa pontuação de leve, né? Por quê? Porque as barreiras enfrentadas não são as mesmas, tá? Pontuação de leve acho que eu dei uma exagerada, né? Mas ele certamente vai enquadrar como moderado e o outro certamente vai enquadrar como grave. Se a gente for fazer a aquisitação, vai ficar muito claro isso pra gente. Por quê? Porque a barreira que um enfrenta não é a mesma barreira que o outro enfrenta, né? Esse jogador de futebol, ele vai ter a casa dele toda adaptada para a deficiência dele, ele vai ter um carro adaptado para a deficiência dele, que vai ser ele mesmo que vai dirigir esse carro dele. E a Priscila, versão complexo do alemão? Como é que vai ser? Será que eu vou ter um carro adaptado? O meu problema já começa para sair da minha casa. Lembrem das vielas. O meu problema já começa, né? As minhas barreiras já começam para eu sair da minha casa. Então as barreiras não são iguais, gente. E essa avaliação, ela preza por isso, né? Então a gente pode ter sim duas pessoas com a mesma deficiência sobre o prisma médico, uma enquadrando como grave e outra enquadrando como moderada. Por quê? Porque as barreiras são diferentes. Barreira é uma questão individual, ok? Individual. E isso não tem jeito. É só a perícia daquela pessoa é que vai indicar qual que é o grau dela como PCD. Não dá para fugir disso. E a gente teve uma discussão recente, né? Vou dar uma abreviada aqui por causa do horário. A gente teve uma discussão recente na TNU sobre a questão da pessoa com visão monocular e o BPC. Porque a gente tinha, de fato, muitas decisões enquadrando a pessoa com visão monocular para fins de concessão de BPC, porque entendia-se que, no mínimo, a pessoa deveria ser enquadrada como um grau leve. Quais eram os parâmetros técnicos dessas decisões? Não existiam, né? Esse tema foi afetado pela TNU, né? E a TNU acabou entendendo que não dá para a gente olhar para a CID, porque a gente estaria... Eles não falaram isso, né? Não foi discutido, mas deveria ter sido discutido isso, né? Mas a gente estaria afrontando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ou seja, a gente estaria dando ali uma decisão inconstitucional. E, além disso, a legislação ela prevê requisitos específicos para isso que passa pela perícia biopsicossocial, não apenas o Estatuto, mas a própria legislação, a 8742 que vai tratar do LOAS, a Lei Complementar 142 que vai tratar da pessoa com deficiência, né? Então, e aí entendeu-se ali que não daria para a gente olhar para a CID. É claro que, e aí eu falei para vocês para a gente dividir a nossa análise, uma coisa é discussão técnica, né? Outra coisa são os artifícios que a gente tem para poder defender no processo. Então, a gente tem um artifício para poder defender a 14, com base na 14126, para a pessoa com visão monocular, temos esse artifício para defender com base na 14126. Mas a gente precisa entender que, tecnicamente, essa defesa não é correta. Por que isso? Para que a gente consiga, uma vez que o INSS venha dizer, amor, não, isso é inconstitucional, a gente consiga ter argumentos para poder trazer ali uma outra linha de pensamento. A gente falou aqui dessa questão da visão monocular e eu lembrei que os colegas lá do IAPE tinham pedido para eu fazer um parecer sobre esse tema que seria discutido na TNU, tratando a visão monocular para fins de BPC, né? Na época eu falei que eu não posso, porque eu estava no CRPS, então eu falei, não posso, né? Estou esperando aí sair, quando sair, né, a gente vê. Acabou que o meu mandato venceu, acho que um pouco antes do tema ser pautado. Acho que quando foi, assim, uns 2 dias antes do tema ser pautado, não, da sessão de julgamento, uns 2 dias antes, eu fui parar para olhar e falei, opa, já venceu meu mandato, né? Estou
liberada, falei com o meu presidente da minha turma, então, da minha até então turma, falei assim, não, só confirmar, encerrado o vínculo, posso seguir vida? Pode, tranquilo. Isso uns 2 dias antes. Aí eu baixei o processo integral e fui ler, né? E aí o que eu disse foi o seguinte, esse processo tá perdido, né? Por que tá perdido? Porque toda a discussão que foi feita nesse processo, né, foi uma discussão sob a linha de que não, tem a 14126, tem a 14126, mas a 14126 era inconstitucional. E eu fiquei, sinceramente, assim, até estranhei a AGU na contestação não ter trazido isso, né? Estranhei, inclusive, isso, mas eles não trouxeram. A base de discussão deles foi outra, né? Mas por que era importante a gente entender que a 14126 ela não servia para essa discussão? Para a gente buscar outras formas de defender. E eu acho que tinha uma forma que poderia ser levada a esse processo. Talvez não tivesse resolvido ali para buscar, eventualmente, uma decisão diferente do que a TNU deu, mas tinha uma linha de argumentação diferente, né? Que eu vou rapidamente trazer aqui para que vocês pensem junto comigo. Que aí é uma discussão mais sobre o prisma constitucional, né? Veja o seguinte, qual é o fundamento da assistência social? A gente tem a Seguridade Social, dentro da Seguridade a gente tem a saúde, a gente tem a assistência, a gente tem a previdência, não é isso? São as 3 pernas da Seguridade. A assistência social, qual é o objetivo dela? A assistência social, ela tem como objetivo, né, falando aqui usando uma linguagem, né, mais fácil para a gente entender, ela tem como objetivo proteger as pessoas hipossuficientes e permitir que aquela pessoa, de alguma forma, ela tenha uma maior participação dentro da sociedade como as outras pessoas, né? Tenta igualar, tenta reduzir as diferenças entre uma pessoa que vive numa situação de extrema pobreza e nós que estamos aqui, advogados, né? Então é isso que ela busca. Ela busca trazer um pouco, né? Trazer de alguma forma para aquela pessoa uma justiça social. É isso que a assistência busca, né? Não com esses termos, mas com termos aqui que a gente consiga entender. Esse é o objetivo. Proteger a pessoa hipossuficiente para dar o mínimo de dignidade, amparar aquela pessoa. Ok? Perfeito. Esse é o objetivo da assistência. O BPC é um benefício assistencial, não é isso? Ok. Todo mundo vai concordar aqui que se a gente tiver numa situação onde a gente tem uma pessoa hipossuficiente e uma outra pessoa que não é hipossuficiente, a proteção tem que ser para o hipossuficiente, não é isso? Temos princípio, inclusive, que trata disso, ok? Perfeito. O STJ, ele tem uma súmula 366, acho que é 366 do STJ, que fala o seguinte: a pessoa com visão monocular é uma pessoa com deficiência para fins de concurso público. Então, veja. O STJ diz que a pessoa com visão monocular é uma pessoa com deficiência para fins de concurso público. Então, o STJ está defendendo as pessoas que têm visão monocular e que estão prestando concurso público, não é isso? Ok. Quem presta concurso público? Quem presta concurso público? Salvo engano, é a súmula 366, Jane. Quem presta concurso público? Bora lá, gente. A pessoa que é miserável faz concurso público? Salvo raras exceções, né? A pessoa que é miserável faz concurso público? A pessoa que é miserável tem condições de estudar, tem meios para estudar, para fazer um concurso público? Sem ideologias aqui, né? Até porque eu estudei até minha 8ª série em uma escola municipal, né? Estou aqui hoje. Mas eu sou uma rara exceção. Eu não sou a regra. Eu não sou a regra. Então vejam, aquelas pessoas que são miseráveis, elas fazem concurso público, gente? Sejam sinceros. Fazem concurso público? Não fazem, né? Quem faz concurso público é aquela pessoa que ela consegue se dedicar para o estudo. Geralmente, pessoas de classe média. Tô mentindo?
né? E aí como é que a gente poderia corroborar isso? Encomendando uma pesquisa para o IBGE. Simples assim. Encomenda uma pesquisa, que os institutos podem fazer isso, né? Encomenda uma pesquisa, lógico que isso tem um custo. Encomenda uma pesquisa para comprovar que as pessoas que fazem concurso público, caso não exista, talvez já até exista esse dado estatístico, que as pessoas que fazem concurso público são pessoas com poder aquisitivo maior. Grande maioria classe média. São as pessoas que fazem concurso público. Então, veja, o STJ está me dizendo que aquela pessoa que tem visão monocular de classe média tem que ser protegida. Tem que ser protegida. Porque ela tem direito à vaga de PCD. Então, ela tem que ser protegida. Por outro lado, o mesmo judiciário, não o mesmo órgão, mas o mesmo judiciário, está dizendo para mim que aquela pessoa miserável que tem visão monocular, ela não pode ser protegida para receber um BPC. Eu estou invertendo a função da assistência social aqui. 377, não é 366 não, Ricardo tá me corrigindo aqui. Jane, 377. Eu estou invertendo a lógica do serviço de assistência social, né? E aí a gente poderia fazer aqui toda uma discussão, toda uma análise sobre o prisma constitucional disso. Na minha percepção, era a única forma não de mudar a decisão, né? Porque a decisão realmente, assim, ela foi fundamentada no que a gente tem no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas era a única forma da gente fazer as pessoas pensarem um pouco, né, sobre isso. Eu protejo a pessoa com visão monocular de maior poder aquisitivo e desprotejo a de menor valor aquisitivo, né? Qual é a lógica aqui? A gente tem uma lógica invertida do sistema, entende? Mas por isso que é importante que a gente entenda o que não é tecnicamente correto. Por mais que a gente queira defender aquilo, eu quero defender a 14126. Ok, mas você precisa saber que juridicamente isso não é correto. Você precisa saber disso. Porque só sabendo disso, você consegue parar e pensar outras linhas de argumentação para você poder fazer dentro de uma discussão, entende? É claro que no seu processo você vai defender 14126, minha filha. 14126 na cabeça, mas você precisa ter uma outra discussão também ali. Você precisa discutir a pontuação, você precisa discutir a barreira, você precisa indicar quais são as barreiras que aquela pessoa enfrenta, indicar onde é que está o erro na avaliação, quais foram as pontuações que foram dadas de forma incorreta. Você precisa saber FUSE. Você precisa saber indicar que naquele processo o método FUSE não foi aplicado. No judicial, gente, há uns montes de decisões não aplicando FUSE. E o juiz está errado, o juiz não está errado. Porque o juiz contrata um assistente técnico para que o assistente técnico faça a perícia da forma devida. E o médico não sabe aplicar FUSE, tá? Pode pegar aí, né, dado estatístico da minha cabeça, que eu estou inventando, mas não é tão inventado assim. Pode bater que uns 80% dos médicos que fazem avaliação, tô dizendo assim, da minha experiência do que eu vi de processo, né? Bota aí, tô chutando aqui um número, 80%. Eles não sabem fazer FUSE, eles fazem FUSE errado. E às vezes você tem um processo que era para ter sido concedido e é negado por um erro básico de conta. Não é nem por um erro assim, errou ali no core da perícia. Errou na conta. Né? Por isso a importância da gente entender tudo isso, ok? Já passamos aqui bastante do nosso horário, né? Mas espero que essa nossa conversa sirva para vocês refletirem um pouquinho sobre essa questão da aposentadoria do PCD, o que a gente precisa entender na aposentadoria do PCD, o que vira o jogo. Outro dia eu estava vendo um processo, eu até levei esse processo numa... Onde que eu levei? Foi alguma palestra que eu levei esse processo. Gente, que advogada brilhante naquele processo. Que advogada brilhante. Era uma avaliação de aposentadoria da pessoa com deficiência. E ela chegou no processo e falou o seguinte, eu concordo, e disse que não foi PCD. Não enquadrou a pessoa como PCD. Aí ela virou, minha filha, eu parei acho que na segunda pergunta, né? Entramos ali na segunda pergunta, engatamos a segunda pergunta até o fim. Mas para quem for lá da Prev Evolution, manda lá no canal de dúvidas.
Aí veja, essa advogada, ela chegou no processo e virou e falou o seguinte: eu concordo, foi um processo administrativo, eu concordo com a avaliação do INSS. Eu não tô discordando da avaliação. Não façam outra avaliação, não manda para PMF, com outras palavras, né? Foi isso que ela quis dizer. Eu concordo com a avaliação do INSS, amor. Tá tudo certo com essa avaliação. O problema é que essa avaliação, na hora de fazer o somatório da pontuação, não levou em conta a avaliação com base no FUSE. Foi um erro de conta, né? E eu fiquei pensando, nossa, que brilhante, assim, a pessoa conseguir identificar isso, porque não é qualquer advogado que consegue identificar isso, né? Ela pegou o processo, olhou, bateu o olho, falou assim, tá aqui o erro, né? E falou, eu concordo com a perícia, né? Perícia do INSS tá show de bola, adoro essa perícia. Ela conseguiu identificar que o somatório da conta estava errado e que esse somatório, uma vez acertado, um erro de soma, gente, foi um erro de soma, mais, foi um erro de maisinho, soma. E ela conseguiu reverter o processo e conceder o benefício, né? Então, isso é realmente importante. E pra gente finalizar, para quem perguntou se vai ficar salva sim. Pra gente finalizar, no dia 6 de novembro, né? Lembro a vocês que a gente vai ter o lançamento do Prática Prev. E sim, esse lançamento vai ser do Prática Prev na modalidade vitalícia. E quem se inscrever no Prática Prev, acho que no primeiro dia, não sei se no primeiro dia ou sem primeiro inscritos, vão ganhar um curso completo de aposentadoria do PCD, que eu tenho lá na Masterjus, tá? E para quem está inscrito no curso de aposentadoria do PCD, está com o curso ativo ainda, o acesso, vai ganhar na inscrição do Prática Prev o desconto integral do valor do curso. Então aproveitem, porque isso é apenas no dia 6 de novembro. Então acompanha aí, o valor eu ainda não tenho, Gilda. Ainda não me passaram. Mas acompanha aí, que eu já digo para vocês que vai ser vitalício e vai ter uma série de bônus para quem fizer a inscrição no dia 6 de novembro. Vai ficar salva sim, Fabrícia. Vai ficar salva sim. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui essas perguntas que vieram aqui na caixinha pra gente responder aqui de forma bem rápida. Pra gente tentar dar uma... Que a gente parou na segunda pergunta, né? Pegamos a segunda pergunta que foi visão monocular. É possível reduzir a idade do segurado especial para aposentadoria PCD? Quem perguntou isso foi José Márcio ADV. José Márcio, não dá para ter uma dupla redução, né? No caso do homem, por exemplo, que tem 5 anos de redução, a jurisprudência tem entendido que você não pode ter essa dupla redução. Não vai ter uma redução de 5 anos por ser PCD, mais 5 anos por ser segurado especial, que eu acredito que era isso que você queria saber. Dupla redução, infelizmente, não está passando. E para quem é Prática Prev vitalício, tu vai me fazer revelar outro bônus, Edna? Outro bônus, não vou revelar não, Edna. Vou revelar não, vai descobrir no dia 6. Deixa eu ver aqui. Posso qualificar... Tânia, ele tem a mão paralisada, mas a médica passou que ele está bem melhor. Varre casa. Posso qualificar PCD? Foi aquilo que a gente falou, Tânia. A avaliação PCD, ela não olha apenas para CID. Aí precisa entender exatamente quais são as limitações que aquela pessoa tem, tá? Olá, professora. É difícil da perícia e do INSS reconhecer a aposentadoria PCD com visão monocular? Te sendo bem sincera, é difícil sim, tá, Cris? A gente teve ali um período que estava relativamente fácil, né? Mas agora, sim, a gente vê que as últimas decisões, elas têm sido realmente um pouquinho mais restritas. E aí o caminho é não fazer recurso nesses processos, a não ser que você ache um erro de pontuação, né? Houve ali algum erro de pontuação que seja fácil de você impugnar, senão o melhor caminho é você levar para o judicial, mas aí tem que ficar em cima para ver se vai ser feita a perícia da forma correta, ok? A Regina, autista depende de terceiros, é considerado PCD pela lei federal ou não é PCD? Exatamente a mesma discussão que a gente falou da pessoa com visão monocular. Eu não posso considerar uma pessoa com deficiência com base na CID. Eu preciso entender barreira, né?
A minha filha, por exemplo, a minha filha é uma criança autista. Se a minha filha passa numa avaliação de PCD, se ela passasse hoje numa avaliação dessa da portaria interministerial número 1, é claro que, né, essa avaliação da portaria interministerial número 1, ela é desenhada para adultos. Mas vamos imaginar que a gente pegasse essa avaliação e a gente jogasse ali, né, fizesse ali, né, alguns ajustes para caber em uma criança. A Maria Eduarda certamente enquadraria. Mas a minha filha, ela é nível 2 de suporte. A Duda já foi nível 3 de suporte, né? Hoje ela é nível 2. O autismo, né, quem atua aqui com autista deve saber, o autismo ele tem 3 níveis de suporte e as pessoas elas podem variar entre os níveis de suporte. E essa variação, ela vai ocorrer muito de acordo com o tratamento, né? Se a pessoa ela faz ali um tratamento de forma adequada e dentro de um tempo, né, dentro de uma idade em que essa pessoa ela tem ali uma possibilidade de alterar, modificar ainda, né, as interações neurais dela. Então, a minha filha, por exemplo, ela era nível 3 de suporte, né? E o que os médicos diziam na época era que ela seria uma autista não verbal. O que é o autista não verbal? O autista não verbal é aquele que não fala, né? Existem autistas hoje que não falam absolutamente nada. E o diagnóstico da Duda foi esse, né? Que ela seria uma autista não verbal. Regina, hoje a Duda já é nível 2 de suporte, né? Então, a Duda, por exemplo, certamente passaria. Agora, nós temos pessoas, inclusive professores, previdenciaristas, né? Que são autistas. E esses professores, talvez se eles passassem numa perícia, eles não fossem enquadrar como pessoas com deficiência, e vocês nem sabem, né? Eu sei porque a gente tá ali no meio, as pessoas acabam comentando, né? O professor acaba ficando um pouco mais à vontade com relação a isso. E certamente não passaria numa avaliação de PCD. Apesar da gente conseguir observar, né? Principalmente a gente que convive muito com o autista e acaba ficando com o olhar um pouquinho ali mais treinado, você consegue observar que aquela pessoa, ela apresenta o que a gente chama ali de fenótipos, né? Algumas coisas que de fato, né? Levam a gente entender que aquela pessoa possivelmente tem ali autismo ou algum outro distúrbio, né? Mas não enquadrariam como PCD. Então isso é muito individual, entendeu, Regina? Não dá para te responder isso assim. E a gente tem pessoas que são nível 1 de suporte e que mesmo no nível 1 elas seriam enquadradas como PCD. Geralmente essas pessoas, elas têm ali outras comorbidades associadas. As pessoas, elas têm uma dificuldade de entender uma coisa no autismo. Tem pessoas que às vezes que a pessoa chega pra você assim, essa autista é nível 3 de suporte, tá? Pessoa principalmente de adulta. Aí você olha, você vê que a pessoa não tem crise, não tem muita ali estereotipia, né? Eventualmente pode até não falar, né? Mas aí você pode pensar que pode ser alguma outra coisa. E aí você pensa assim, essa pessoa não é autista, nível 3. Porque quando a gente pensa em um autista nível 3, de uma visão popular das pessoas que não conhecem efetivamente o autismo, a gente já pensa naquela pessoa que tem uma agressividade, que tem uma série de estereotipias, né? E geralmente essas pessoas, elas não têm só o autismo, elas têm outros transtornos vinculados, né? Tem ali como transtorno principal o autismo, mas eventualmente ela tem ali outros transtornos vinculados àquilo. Por exemplo, a Maria Eduarda, além de autista, ela tem transtorno de processamento sensorial. E é muito comum que os autistas tenham várias outras CIDs associadas, né? Esse transtorno, e tem crianças que têm transtorno de processamento sensorial e não são autistas, né? Então, assim, isso é muito individual. E às vezes a pessoa com nível 1 de suporte, ela pode até não enquadrar pelo autismo em si, mas às vezes ela tem outros transtornos associados e esses outros transtornos que somados ao autismo acabam gerando mais barreiras para aquela pessoa individualmente. Entende? Não sei se eu consegui te responder, Regina. Aí o João mandou uma pergunta aqui, mas o João vai fazer questão de responder antes da gente finalizar, passamos quase 1 hora. O João falou assim, olá, minha internet tinha caído. Vai ter lançamento com precinho do Prática Prévia Vitalício? Vai ter, meu querido, vai ter. Lá no dia 6 de novembro e com vários bônus apenas no dia 6. Eu não ia dar spoiler, mas eu vou dar aqui alguns spoilers.
Quem se inscrever no Prática Prévia Vitalício no primeiro dia vai ganhar de bônus um treinamento completo de PCD. E pra galera que tá falando, mas eu já sou Prática Prévia Vitalício Prévia Evolution. A gente vai lançar um programa na sexta-feira, que é um programa de mentorias, tá? Dentro desse programa de mentorias, nós vamos ter 12 aulas ao vivo. Essas 12 aulas ao vivo, aí vão ser aulas só com base em estudo de caso. Então, não vai ter, assim, discussão sobre regrinha de concessão. Não, a gente vai pegar casos e vamos discutir aqueles casos, né? Vamos abrir o processo e vamos discutir o processo em si. E esse programa de mentorias também vai estar ali com desconto especial nesse dia. E sim, quem se inscrever no Prática Prévia Vitalício no primeiro dia vai ganhar o combo aí dessas mentorias de estudo de caso, ok? E mais algumas outras coisas também que eu não vou falar e vou deixar para o dia 6. Ok, galera? Beijos pra vocês. Até dia 6 de novembro. Tchau, tchau.